Olá, seja bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e quem participa dos Sons da Terra hoje é o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima. Como vai, Luciano? Tudo bem? Tudo bom, Paulo? Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo aí na CBN. E hoje tem convidado especial, né, Paulo? Isso mesmo, Luciano. Tem a mineira mais manauara de todas, a bióloga e guia de observação de aves, Priscila Diniz. Tudo bem, Priscila? É isso mesmo? 10 anos de Amazônia? Oi, Paulo. Oi, Luciano. Obrigada pelo convite. Pois é, tem um terço já da minha vida passado na Amazônia. Foi uma chegada meio acidental e não planejada, mas acabei ficando. Acabei me apaixonando pela floresta mesmo. Pois é, e nós já vamos começar essa conversa apresentando o som do nosso personagem de hoje. Estamos ouvindo o som da mãe de taoca avermelhada, uma ave exclusiva da floresta amazônica. Ela é bem arisca, costuma se esconder na vegetação próxima aí do chão da floresta, né? E essa ave tem uma história bem curiosa, porque ela segue formigas de correição. Nós vamos contar os detalhes dessa história daqui a pouco, mas antes, se o Luciano me permite, eu vou pedir para a nossa convidada apresentar um pouco mais sobre essa espécie, já que a Priscila já teve bons encontros com essa ave. Não tem que pedir permissão para mim não, Paulo. A Priscila sabe muito mais sobre aves amazônicas do que eu e do que a maioria dos ornitólogos e ornitólogas que eu conheço. A Priscila aí, uma ornitóloga da nova geração, ela é um pouco mais nova que eu acho, né, Pri? É uma amiga minha de longa data, é uma pessoa que eu admiro muito, grande conhecedora aí das aves brasileiras, uma das minhas referências quando eu preciso pesquisar sobre as aves amazônicas. Legal. Priscila, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco do nome da mãe de taoca avermelhada. Por que desse nome? Então, esse nome mãe de taoca eu acho interessante começar a explicar pelo significado de taoca, que é uma palavra de origem tupi e remete exatamente a essas formigas que têm o comportamento de desenvolver correições, né? Então, mãe de taoca, eu não te dou 100% de certeza, mas até onde eu sei, é porque exatamente esses passarinhos que têm o costume de seguir essas formigas taocas, as formigas de correição, é como se as formigas se originassem sempre sob guarda desses passarinhos, né? Então, onde tem essa formiga, tem esses passarinhos, e como eles são maiores, são as mães, né? Então, mães de taoca. Como a Priscila falou, a mãe de taoca faz parte aí de um grupo de aves que seguem, que a gente chama de formigas de correição, né? As formigas que passam fazendo arrastão, um grupo de formigas que passa fazendo arrastão pela floresta. A vida dessas formigas se baseia... É só isso, é passar pela floresta capturando tudo quanto é tipo de inseto, às vezes até alguns pequenos vertebrados. São formigas carnívoras, nômades, porque elas não têm um ninho fixo, como a gente costuma ver, por exemplo, o ninho da saúva. Elas fazem diferentes ninhos pela floresta, vão trocando de ninhos conforme vão quase que dando uma diminuída aí na população dos insetos num determinado lugar. E as mães de taoca, eu tenho um carinho muito especial por esse gênero de aves, o gênero Phlegopsis. Não tem muitas espécies aí, são poucas, a maioria delas restrita à Amazônia, porque eu lembro que quando eu comecei a passarinhar, eu tinha e tenho um livro até hoje das aves da América do Sul, The Birds of South America, e tem várias ilustrações. Esse boom de fotografias de aves começou aqui no Brasil, não tem mais de 20 anos que os equipamentos começaram a ficar mais acessíveis, e boa parte das espécies antes a gente só conhecia por ilustração. E eu lembro de olhar nas pranchas desse livro a Phlegopsis erythroptera, que é essa mãe de taoca avermelhada, e a outra Phlegopsis, a Phlegopsis nigromaculata, que é sua mãe de taoca, e ficar olhando aquilo e falar: nossa, será que um dia eu vou ver esses passarinhos da natureza? São tão incríveis. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu ouvi esse canto que vocês estão ouvindo aí, e depois eu encontrei a espécie. Então é um desses passarinhos que entrou num momento especial aí da minha carreira de observador de aves
e de ornitólogo. Bom, então essa é uma ave que também tem uma importância, né? Um significado especial aí para o Luciano Lima. Eu conheci essa espécie recentemente, né, numa reportagem no site do Terra da Gente, muito bacana, inclusive a Priscila foi nossa entrevistada. E Priscila, eu gostaria que você falasse um pouquinho, aproveitando o gancho que o Luciano falou sobre as formigas nômades, né? Que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essas formigas e que você contasse um pouquinho dessa experiência com essa ave, com a mãe de Itaoca, aí na Amazônia. E falasse um pouquinho, né? Quanto tempo você está aí fotografando, quantos registros você já fez dessa espécie? Então, essas formigas, como o Luciano mencionou, elas são nômades, né? Ficam percorrendo grandes distâncias caçando, são formigas carnívoras, né? E não tem um ninho fixo, elas ficam se mudando exatamente atrás de comida e em algum momento elas param um pouquinho, fazem um ninho temporário, se reproduzem ali e depois tornam a se movimentar em busca de comida. Porque o que a gente tem que ter em mente é, se tem um exército de formiga numa área caçando absolutamente tudo que se move ali na serrapilheira ou nos estratos mais baixos, uma hora acaba, esgota, né? Então, por isso a demanda de grandes áreas contínuas de mata para esse processo continuar ocorrendo. E uma coisa interessante ressaltar é que os passarinhos que seguem essas formigas, eles não comem as formigas, eles comem exatamente os insetos, os aracnídeos, os pequenos vertebrados que essas formigas vão espantando. Não que elas espantem intencionalmente, na verdade é um salve-se quem puder. Enquanto o exército está ali atacando a área, as coisas que estão escondidas começam a tentar fugir e acabam que dão de cara com um outro predador que é o passarinho, né? O seguidor de formiga de correição. Agora, sobre registros que eu já fiz da mãe de Itaoca avermelhada, foi só um que eu registrei fotograficamente. E eu tive um segundo encontro com ela, que na verdade foi o primeiro, o segundo deu origem à foto, mas o primeiro eu não consegui registrar, foi tudo bastante rápido e foi nessas situações mais desfavoráveis para registro, que é quando o casal de mãe de Itaoca não está necessariamente acompanhando formigas, né? Tá só se deslocando entre áreas, talvez até procurando por formigas. Isso que eu achei interessante, né? Porque eles não usam as formigas como prato principal. Na verdade, eles não se alimentam das formigas, é isso? Pois é isso mesmo. Os passarinhos, eu vou brincar, né? Eles não são bestas, eles não vão comer formiga porque é complicado. Eles vão atrás de coisas talvez mais nutritivas ou até mesmo saborosas. A gente não tem muita noção direito de como é que é o paladar ali, mas não comem as formigas. Eles só se aproveitam do afugentamento que as formigas provocam em outros invertebrados ou pequenos vertebrados, né? Alguns lagartinhos também entram aí no cardápio desses passarinhos. E uma dessas vezes fez uma fotaça, né, Priscila? Que tá inclusive na capa lá do Birds of the World, que é a principal enciclopédia aí de aves online do mundo. A foto da Priscila ilustra a capa lá. Eu confesso que dá uma invejinha toda vez que eu vejo aquela foto. Pois é, Luciano, essa foto eu nem vou ficar de falsa modéstia e dizer que isso, não se inveja não. Eu fui competente, eu fiquei orgulhosa, eu fiz até um quadro com ela. Ô Luciano, agora eu te pergunto, pra Priscila, o que me chama a atenção quando eu vejo a foto dessa espécie, eu nunca vi ela na natureza, eu não tive, não vou nem falar a sorte, né? A competência de conseguir flagrar uma ave dessa na natureza, mas o que me chama muita atenção na foto é a cor avermelhada da pele em volta dos olhos. Existe uma função? Então, existem algumas teorias que eu já li, eu acho que talvez a Priscila pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas é interessante que essa é uma característica compartilhada por outras espécies de seguidores de formiga de correição. Mas varia um pouco a cor, tem algumas espécies que têm tons cinza azulados, esbranquiçados, até tendendo bastante ao azul. É uma característica também típica, algumas espécies, mesmo não sendo seguidoras de formigas de correição, elas também possuem, geralmente também são espécies que vivem no subbosque da floresta. Então você tem algumas teorias que podem ajudar, todas essas espécies de formigas de correição são bastante territorialistas. Às vezes, mesmo entre o casal, eles dividem, cada casal acompanha um grupo de formigas de correição,
São espécies extremamente exigentes em termos ecológicos. Felizmente não são aves da Mata Atlântica, falo felizmente porque certamente se elas estivessem na Mata Atlântica, com a grande destruição que a Mata Atlântica sofreu, elas já estariam extintas ou seriam aves criticamente ameaçadas de extinção, porque elas dependem de grandes porções de mata super preservadas, onde elas conseguem encontrar as correições de formigas. E essa questão do olho pode estar associado a esse domínio territorial ali, chama atenção no subbosque da floresta, mas eu já li até coisas falando que pode ajudar a elas perceberem mais facilmente se uma formiga começa a escalar e vai chegar próximo aos olhos. Pode também ter a ver com ter mais claridade na visão, né? Criando contraste, sendo que essas aves habitam aí o subbosque. Não sei se você já leu, Priscila, outras hipóteses ou concorda com essas hipóteses sobre essa pele nua colorida ao redor dos olhos. O que eu sei hoje sobre essa pele nua e colorida de algumas dessas aves seguidoras de formigas é que, na verdade, existem pesquisas sendo desenvolvidas para buscar esclarecer corretamente o papel real delas, né? Mas existem várias hipóteses e um detalhe também é que os passarinhos têm total controle dessa pele, no sentido de que eles podem tanto retrair ela quanto expandir. Ou seja, a gente pode ver mais ou menos cor, a depender do que o passarinho quer mostrar. Pode ser que funcione como um cortejo, talvez uma fêmea selecione alguém que tem uma pele muito mais vermelha que outra. Pode ser um sinal relativo à própria dominância de algumas espécies sobre outras. A gente ainda não sabe bem, mas já existem pesquisas sendo desenvolvidas para trazer essas respostas para a gente. Não, assim que sair, passa para a gente fazer uma matéria no Terra, porque é uma coisa também que eu sou muito curioso há muito tempo. E lembrando que eu falei um pouco da exigência de hábito, é interessante que a mandioca avermelhada é um seguidor obrigatório de formiga de correição, né? Ela praticamente só se alimenta seguindo formigas de correição. Então, geralmente, essas aves têm hábitos muito exclusivos, muito específicos, são sempre mais sensíveis à perturbação do ambiente, à destruição do habitat. É um desses passarinhos que vive no interior da floresta amazônica, no subbosque da floresta, que muita gente, infelizmente, vai viver a vida inteira nesse planeta e nunca vai ter tido a oportunidade nem de ver, de ouvir falar mesmo num passarinho tão fantástico quanto esse. Agora, fica a pergunta, Priscila, você nunca sofreu com as formigas no meio da mata, assim, na hora de procurar essa ave? Ah, isso sim, com certeza. Quem quer fotografar mãe de taoca e passarinho que segue formiga, invariavelmente vai ser picado em algum momento, né? Pode ser mais ou menos pior a depender da espécie de formiga, mas é dolorido sempre. Não, imagino. Agora, Luciano, com relação à reprodução da espécie. Paulo, como a maioria das espécies de aves amazônicas, esses passarinhos que vivem oculto aí no meio da mata, na floresta, a gente sabe muito pouco, quase nada, sobre a reprodução da mandioca avermelhada. É interessante que você vai em portais como o Wikiaves, que sempre tem informação, está em branco, completamente em branco, os dados reprodutivos sobre essa espécie. O que a gente tem são registros aí, principalmente de jovens que foram encontrados. Essa é uma espécie que ocorre não apenas no Brasil, mas está presente também na Colômbia, Peru, Equador. E você tem algumas informações para esses outros países. Uma dessas informações mostra que teriam uns filhotes acompanhando os pais mais ou menos no início de junho, no Peru. O que quer dizer que provavelmente a temporada reprodutiva de espécie é de junho para trás. Eles falam que observações das fêmeas no Equador sugerem a reprodução entre outubro e junho. Então, de certa forma, tem a ver com isso. Mas, até onde se sabe, não sei se a Priscila também conhece alguma coisa recente que saiu, mas até onde se sabe, o ninho e os ovos da espécie são completamente desconhecidos. Não há descrição científica. Não, eu também não tenho nenhuma notícia recente, não tive acesso a nenhuma publicação, caso tenha acontecido recentemente. E a gente hipotetiza, quase não sai, que elas nidifiquem em ocos, né? Seguindo o padrão de outras mães de taoca que têm seus respectivos ninhos conhecidos, né? Mas estamos atrás, uma hora a gente se bate em algum ninho e descobre mais
um detalhe da vida desse passarinho. Quer dizer, é uma ave cheia de mistérios, né? E a Priscila, de certa forma, ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre essa ave com as belas fotos, né? Os belos registros que ela fez lá na Amazônia. Aliás, né, Luciano, tem uma história da Priscila com a Amazônia muito interessante, porque ela foi muito para a Amazônia por causa da Dona Hilda. A Dona Hilda tem uma participação especial na sua vida, nessa relação com a Amazônia. Eu gostaria que você falasse, então, Priscila, da importância da Dona Hilda nessa sua relação com a Amazônia, né? Uma mineira que foi parar em Manaus. Então, não necessariamente eu escolhi ficar na Amazônia por causa da minha avó, até porque se dependesse dela, eu nunca tinha saído debaixo da asinha dela, né? Mas se hoje eu tenho o olhar atento, se hoje a natureza me importa, com certeza o papel dela na minha vida é fundamental. Porque desde muito criança, ela sempre demonstrou esse apego à natureza, apego às plantas, aos animais, o cuidado, a valorização, né? E sempre ficou muito feliz também quando em contato com a natureza, e passou muito isso para mim. Eu tenho certeza que para as minhas primas e primos também passou isso para o meu pai, né? O filho dela. Então, se hoje eu sou como eu sou, o papel dela é totalmente, assim, crucial. E é uma homenagem, né? Porque ela partiu, né? Ela faleceu recentemente, né? E ela chegou a ver você fotografando, chegou a ver você na televisão, no Terra da Gente. Pois é, a vovó, numa das muitas internações das quais ela passou no último ano, teve a oportunidade de escutar a minha tia lendo para ela uma das entrevistas que eu dei para o Terra da Gente e que eu já mencionava, né, sobre a importância dela por eu ser como eu sou hoje. Ela se emocionou bastante. Inclusive, ela viu, né, a matéria sobre o ninho do Iraçu. Ela tinha duas facetas. A que ficava feliz por me ver realizando os sonhos, por me ver alavancando minha carreira, e a que ficava triste porque ela sempre queria que eu estivesse ali do ladinho dela, né? Bacana. Então fica a homenagem à Dona Hilda, que nos revelou, né, Luciano, essa grande guia de observação e bióloga. E ornitóloga competentíssima. Sou fã da Priscila. E mesmo sem conhecer, sou fã da Dona Hilda, porque colocou a Priscila no caminho da natureza. E que a Priscila continue aí desvendando pra gente novas raridades da Amazônia. Inclusive, acho que tem mais matéria para sair, né? Quem não assistiu a matéria do Iraçu, corre lá no site do Terra da Gente. No Globoplay também dá para assistir a matéria do Ninho do Iraçu na Amazônia que a Priscila participou. E vem outras duas matérias com ela aí, mas não vamos dar spoiler aqui não. Quem quiser saber, acompanha o Terra. Mas tem registros de uma outra espécie incrível, que eu também fico morrendo de inveja quando vejo as fotos da Priscila. Legal. Bom, hoje então falamos um pouco sobre essa espécie da Amazônia que tem esse comportamento muito curioso, né, de seguir as formigas em busca de alimentos. Conhecemos o canto, e se você quiser ver as fotos da mãe de Itaoca avermelhada, fotos inclusive da Priscila Diniz, corre lá no perfil do Instagram do Terra da Gente, ou também acesse o nosso site www.terradagente.com.br, que você vai conhecer um pouco mais sobre essa espécie. E vale a pena deixar uma curtida lá, porque essas fotos elas vieram com muito esforço, inclusive com muito sofrimento, né? Com picadas de formiga, né, Priscila? Então, essas fotos vêm com muito esforço e principalmente com muita paciência, né? Foram aí 10 anos aguardando o momento perfeito. E a história de estar no dia certo, no local certo, na hora certa e do jeito certo para conseguir registrar, né? A parte de ser picada por formiga nessa hora é bem irrelevante, para ser bem honesto. Legal. Eu convido também o pessoal a entrar no nosso canal no YouTube, Sons da Terra Oficial. E antes de finalizar, Luciano, eu queria ver com você. Você conhece, já ouviu falar sobre ciranda? Depende. Se tem ciranda e música caiçara aqui pros lados de Paraty, mas tem algum outro lugar que tem ciranda? Pois é, nessa entrevista que eu fiz com a Priscila lá na Amazônia, eu fiquei conhecendo, nós estávamos em Manacapuru, né?
E lá a gente conheceu uma tradição lá muito forte, né? Porque muito se conhece sobre a disputa dos bois na ilha de Parintins lá, né? Mas nem todo mundo conhece a disputa das cirandas, que acontece na cidade de Manacapuru, que é a terceira maior cidade do Amazonas, né? Tem cerca de 100 mil habitantes. E a cidade fica ali a 98 quilômetros de Manaus. E é uma grande festa também, muito colorida, uma grande disputa, tem fantasias. Então a gente termina o nosso podcast com a trilha sonora da campeã da ciranda desse ano, que é a ciranda tradicional. Muito obrigado, Priscila, pela participação. Gente, mais uma vez, obrigada aí pelo convite e contem sempre comigo. Um abração. E que venham outras participações, né, Luciano? Obrigado também, Luciano. Obrigado, Paulo. Abraço grande. Beijo pra Priscila, minha amiga, e até a próxima. A gente termina então com a ciranda campeã desse ano, a tradicional. Edição e finalização é do Samuel Dias.